super rápido aqui. Obrigado a você, Goulart, por ter organizado essa live. Em especial, nosso obrigado aí à Gabriela, a Bruna e ao Humberto, da GSK, por estarem disponíveis para compartilhar conosco um tema tão importante, especialmente para o grupo dessa associação. Muito obrigado a todos também que estão participando hoje, e passo então a palavra a Gabriela, ou a Bruna, ou ao Humberto. Não sei a quem que eu passo, mas a um deles ou delas. Aí vamos Obrigado. ver quem que começa. Eu Eu acho. Primeiro, queria só agradecer também a atenção que o senhor Carlos e o senhor Emílio, quando vieram me procurar a GSK, né? E foram super solícitos aí para a gente conversar. E, assim, também aproveitar e apresentar a Bruna, que é a nossa gerente de educação médica da GSK, e a Gabriela, que é a gerente da região aqui de São Paulo, né? Ela é a minha gestora. E antes da até a Bruna poder começar, eu queria só reiterar aqui o nosso agradecimento, principalmente o interesse de vocês em buscar o laboratório para poder conhecer um pouco mais sobre a doença, sobre as possibilidades. A gente cada vez mais está falando de um envelhecimento mais saudável, então eu fico muito feliz em ver aqui a energia de vocês e a gente poder aqui discorrer sobre 1 hora sobre a doença. E Bruna, muito obrigada também pela sua disponibilidade, prontamente poder aqui nos ajudar com essa demanda que veio da associação, e Humberto por poder aí estreitar as pontes, tá? Muito obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gabriela e Humberto, por terem realizado aí essa oportunidade. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. Vocês só me sinalizam, já estão vendo a tela direitinho? Estamos. Excelente. Bom, meu sotaque não nega, né? Eu sou aqui nordestina, sou de Salvador, né? Então, é muito bom a gente poder, né, estreitar ainda mais esses momentos onde a gente junta pessoas de diversas regiões, né, em um único núcleo. Eu sou Bruna Nunes, como já me apresentaram. Hoje eu estou como gerente de educação médica da divisão de vacinas da GSK, né? E vamos falar um pouquinho sobre o herpes zoster, né? O que a gente precisa falar sobre essa doença, o que é que está aí por trás do herpes zoster. Aqui ficam meus conflitos de interesse como funcionária da empresa. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida e queiram contactar a companhia, fica aqui o nosso registro do nosso saque, que é o contato que vocês também têm, né, como clientes, pacientes, ou quem for da área médica também poder contactar. Bom, e para iniciar o tema, né, antes de tudo, o que é o vírus da varicela zoster? O que causa? Porque todo mundo fala herpes, herpes e herpes. O herpes zoster, ele é o mesmo vírus do herpes simples, que muitas vezes a gente tem lábio? Não, é um outro vírus. Ele é primos, eu costumo dizer, eles são da mesma família, mas eles não são o mesmo vírus. Então, hoje, o que temos disponível, né, de imunização, de prevenção, vai ser uma vacina para o vírus da varicela zoster, né? A gente não tem ainda disponível no mercado uma vacina ou um imunizante para o herpes simples, tá bom? Um preventivo. Então, só para deixar um pouquinho claro. E por que a gente tem que falar tanto, né, do vírus da varicela zoster? Da onde ele veio? Se a gente lembrar, né, da catapora, que ele vem de lá, né, primeira vez que a gente tem contato com esse vírus, ele se manifesta como catapora. E se a gente lembrar bem, né, eu acredito que a grande maioria aqui, a mãe, com muito amor e muito carinho, já deve ter feito isso, ou algum, né, de vocês já fizeram com os filhos também, né, de ter um filho tá com catapora, o vizinho, aí vem o vizinho, o filho do vizinho vem para se contaminar, por quê? Porque sabia-se que a catapora, quando a gente se contamina com esse vírus, né, no início da nossa infância, a doença ela é mais leve, né? Ela não tende a causar tantos riscos à saúde. Então, por isso que tinha-se esses movimentos, né? Um vizinho, um primo que está com catapora, vou levar lá fulano para que ele pegue logo a catapora. Então, isso facilitou ao quê? A transmissão desse vírus, tá? No início, isso era com um olhar com muito carinho, mas a gente não sabia ainda a longo prazo o que aconteceria. E o que acontece? O vírus da varicela, a gente não elimina ele do nosso corpo. Depois que a gente resolve a catapora, a gente vai ficar bem da catapora, no máximo, né, que vai ficar com aquela pintinha que fica ali de marca, mas a gente carrega esse vírus ao longo da nossa vida. Esse vírus, ele fica guardadinho no nosso gânglio dorsal, na raiz do gânglio.
mais ou menos essa imagenzinha aqui, ele vai ficar guardado. E aí, esse vírus, ele se reativa em qualquer lugar do nosso corpo onde a gente tem o quê? Nervos sensoriais. Então, imagine, em todo lugar do nosso corpo a gente tem tato, certo? A gente tem sensibilidade. Então, qualquer lugar ele pode se reativar. O mais comum, como a gente vai ver, vai ser na região de tronco. Então, por isso que muitas vezes aparecem aquelas lesõezinhas aqui nas costas, né, próximo do cóccix, aí fala, ai, meu herpes zoster. Né? Já ouvi alguns comentários sobre isso também. É importante que a gente faça um diagnóstico muito correto de que isso realmente é um zoster e não é um vírus, um herpes simples, tá? Então, assim, está se fazendo ali algumas confusões hoje, né, porque a gente, de uma maneira geral, né, a parte médica, olha o quê? A gente só vai ter herpes simples em boca e genitais, mas ele pode, algumas vezes, aparecer em outros locais também, tá? E aí acaba se confundindo um pouquinho com herpes zoster, ok? Mas nem sempre é o zoster. Mas, fato é que ele pode aparecer em qualquer lugar do nosso corpo. E como é que está a estimativa hoje? Os dados têm nos mostrado, né, que a população acima de 40 anos, esse aqui é um dado americano, é um pouquinho mais novo do que o que a gente tem no brasileiro, eles fizeram lá naquelas grandes coortes, né, dos planos de saúde americanos, então eles mostram que população acima de 40 anos, 99,5% dessas, eles tinham positividade para o vírus da varicela, ou seja, eles tinham vírus no organismo, tá? A gente não espera que a realidade brasileira seja muito diferente, mas infelizmente os nossos dados, eles são muito defasados. Para vocês terem uma ideia, dados de sorologia a gente tem de 1999. Então é um dado muito antigo que mostrava para a gente uma estimativa de 94% naquela época. Então, a gente vai ali entendendo, né, que a nossa realidade deve estar dentro dessas faixas de seus 95%, né, 98%, e isso é o aceitável hoje. Isso quer dizer o quê? Todo mundo, então, que teve catapora vai ter zoster? Pelo que os estudos nos mostram, não. Mas 30% desse número, sim. Então, 30% não é um valor tão baixo, né? Se a gente pensar ali, imagina, toda a nossa população a partir dos 50 anos. Desses 30%, eles vão ter herpes zoster. Então, é um N considerado, né? E aí, por que isso? Porque a partir dos 40 que a gente tem que ficar mais atento. O que acontece no nosso corpo, tá? Esse gráfico, ele nos mostra aqui, ó, taxa de incidência, ou seja, quantas vezes esse zoster está aparecendo nessa população por idade. Opa, aqui, por idade. Aí, observa que aqui, ó, antes dos 10 anos, a gente já tem um relatozinho de casos, 20 anos, 30, mas bem pouco. Quando chega aos 40 em diante, essa linha, ela começa a entrar em ascendência. O que isso quer nos dizer? Cada linha dessa é um estudo populacional de um país diferente. Então, isso nos mostra o curso que esse vírus tem, independente da população, né? Então, essa é uma condição que vem atrelada ao estado humano, né? Ou seja, a partir dos 50 anos, nós temos uma evidência de um processo chamado imunossenescência. O que é esse nome gigante? É o envelhecimento das nossas células imunes. Então, não é só a nossa pele, infelizmente, que está envelhecendo, o nosso cabelo, né? Mas nosso sistema imunológico também envelhece. E é por isso que a gente, a partir dos 50, está mais predisposto a outras doenças também. A gente vai vendo mais casos de infarto, a gente vai vendo mais casos de câncer. Por quê? Por conta do envelhecimento das nossas células, tá? E a gente observa essa relação também com o herpes zoster. Então, quanto mais idade vamos ter, maior é o risco do zoster se reativar nessa população. E aqui é mais ou menos nesse estado inflamatório, que quando a gente está nesse processo de envelhecimento das células imunes, que ele se acentua mais a partir dos 50, mas ele começa bem antes disso. Mas ele fica mais acentuado, a gente vê essas doenças aqui, né, ali rondando a nós, né, quando chegamos ali nessa idade, na melhor idade, por conta desse estado inflamatório que nós nos encontramos. E é isso que a gente tem que buscar, né? Buscar saúde. E como é que a gente faz isso? A GSK, ela vem promovendo essa discussão justamente de envelhecimento saudável, e eu gosto muito do tema,
porque a nossa população, para vocês terem uma ideia, em 2019, a Organização Mundial de Saúde, teríamos 1,2 bilhões de indivíduos no mundo acima de 60 anos. Em 2050, esse número vai dobrar e vai passar um pouquinho, vamos para 2,3 bilhões, mais ou menos. 2,4, na verdade, pouquinho. Então, a gente precisa entender sobre envelhecimento, muito, né? Hoje o que sabemos é isso aqui, bem pouquinho. Então, focou-se muito nas doenças, focou-se muito, né, no adulto jovem ali, de mantê-lo capacitado, e a gente esqueceu na parte científica, é aqui que eu estou falando, né, que a gente esquece de uma maneira geral, de estudar ali sobre o envelhecimento, né, e de se cuidar agora, né, mais jovem, para que a gente chegue na melhor idade também, com mais saúde, com menos estado inflamatório. Bom, entendendo essa relação com idade, existem outros fatores que a gente tem que pensar, né, para o herpes zoster? Existe. Como? Sistema imunológico comprometido. Um indivíduo que teve câncer, ou um indivíduo que fez um transplante, ou que tem alguma doença renal, esclerose múltipla, psoríase, doença intestinal inflamatória, ou seja, toda doença, qualquer outra doença autoimune, toda doença que venha alterar o nosso sistema imunológico, ela por si só compromete esse sistema imune. Então, deixa esse indivíduo também, né, mais ali predisposto à reativação desse vírus. Além da doença, o tratamento que a gente dispõe, né, para tratar essa doença desse indivíduo, ele também deixa a imunidade mais baixa e também pode favorecer a reativação. Então, indivíduos imunocomprometidos é uma população que a gente tem que ficar em atenção, sim, né, principalmente ali a partir dos seus 18, 20 anos, a gente já tem que olhar, porque provavelmente ele já teve contato com o vírus da varicela, certo? Então, a partir dessa população imunocomprometida, os indivíduos 50 a mais, e aí foi feito alguns estudos pensando, ok, a gente já entendeu os 50 a mais por conta da imunossenescência, envelhecimento das células imunes. E a gente já entendeu os imunocomprometidos. Mas aquele paciente que também não tem 50, mas tem seus 40, mas que ele é um cardiopata, ele é um diabético, ele tem um fator de risco por isso só? E aí foi feito um trabalho e observou-se que sim. Né? Não somente a idade avançada, mas um paciente com DPOC, um paciente com DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Um paciente com diabetes, um paciente com doença cardiovascular, e aqui abrange todas as doenças envoltas, como hipertensão, insuficiência cardíaca, entre outras, asma, artrite reumatoide, doença renal crônica, esses são fatores de riscos também para o herpes zoster, em qualquer faixa etária, que a gente também tem que ficar atento, tá? Um outro fator hoje que ainda se discute muito, que existem trabalhos já nos mostrando essa positividade, é depressão. Então, a gente sabe agora que no período da pandemia aumentou muito, né, a depressão, e aumentou-se também o número de casos de zoster. Mas não somente, né, depressão, foi-se observado que o vírus da Covid, quem teve o vírus da Covid, eles tinham, né, um risco 20% a mais de abrir um quadro de zoster versus aqueles que não tiveram Covid. Então, a Covid, ela também entra como fator de risco. E como é que a doença, ela se comporta? Nós podemos ter a reativação do vírus numa janela de 4 dias até 2 semanas antes dele aparecer as lesões características da pele. Então, o indivíduo, a gente pode estar sentindo aqui uma ardência, um queimor, né, formigamento, umas sensações de agulha, a pele fica sensível. Provavelmente pode ser um herpes zoster ali se reativando, tá? E isso pode acompanhar essa pessoa até 2 semanas. Aí, ela começa a eclodir as bolinhas, né? Aquelas vesículas transparentes, né? E dali cheia, né? De vírus, mas lembrando que a gente não transmite herpes zoster, tá? Então, eu já tive catapora. Meu esposo também teve catapora, ele tá abrindo um quadro de zoster. Ele precisa ficar isolado? Não, porque eu já tive a catapora, eu não vou pegar o zoster dele, tá? Então, o zoster não se transmite, o que a gente transmite é catapora. Então, a gente só tem que pensar e cuidar aquele indivíduo que nunca teve a catapora,
ok? Ou também não foi vacinado para a catapora, que é a vacinação para a varicela que existe no mercado também, tá? Então, a gente tem que pensar somente nesse indivíduo, ok? Mas herpes zoster não se transmite. Então, a partir dos momentos ali que vem as lesões da pele, essas lesões elas podem ficar até um mês, né, o curso dela. Passado esse um mês, a gente chama de fase subaguda. É aquele quadro de resolução, tanto da dor que vem associados aos zoster, quanto também da resolução das lesões. O indivíduo ele pode seguir com essa dor, que normalmente, é atrelada ao herpes zoster? Infelizmente, ele pode. E aí começa a fase crônica do herpes zoster. É essa dor que chamamos de neuralgia pós-herpética, que é o NPH. Se ela passa dos 3 meses após o início das lesões, a gente já caracteriza como uma doença crônica. E aí vocês perguntam, Bruna, tem prazo para acabar essa dor? Não. Infelizmente, a gente não tem como definir se vai durar mais uma semana, um mês, 15 dias, um ano. Infelizmente, a gente não tem como afirmar. Existe tratamento hoje para dor? A gente tem algumas terapêuticas paliativas que a gente consegue melhorar. Tem indivíduos que não suportam, tem indivíduos que suportam tratamento. Então, vai ficar muito caso a caso. Isso fica individualizado no momento, tá? Mas, infelizmente, é uma doença que ela vem associada a muita dor, realmente. No indivíduo imunocomprometido, é uma doença que já se comporta um pouquinho diferente, ela se assemelha, ela não fica aquelas lesões, né, de zoster bem característica, localizada, né, normalmente aqui em uma partezinha só do corpo, não. Os indivíduos que têm alguma doença de base, elas normalmente já se comportam diferente. Então, as lesões são mais distribuídas, ela não fica localizada, né, parece que a gente está tendo catapora de novo, tá? E como é que se comporta essa distribuição? Por que a gente tem que olhar para esses indivíduos imunocomprometidos? Observe esse gráfico aqui de incidência. Quando a gente olha a população geral, e aqui eu não estou mais focando nos 50 a mais, eu estou olhando acima dos 18 anos. O risco de zoster acima dos 18 anos na população total é de 5%, tá? Mas quando eu olho para um paciente pós-transplante de células-tronco, esse risco aumenta 9 vezes frente à população total. Quando eu olho um transplante de órgãos sólidos, um infectado por HIV, um lúpus, uma artrite, câncer, DI, esclerose múltipla, psoríase, entre outras, né? Mas além, tem muitas outras que não estão aqui no gráfico, mas essas que estão, a gente vê esse risco aumentado pelo menos de 2 a 3 vezes a mais, né? Em relação a esses indivíduos imunocomprometidos, em relação ao indivíduo geral. Então, a gente precisa cuidar mais e ter um olhar para os nossos indivíduos imunocomprometidos também. As lesões, a grande maioria, como eu comentei, vai estar aqui nessa região rosa, isso aqui é o tórax, tá? Então, mais de 56% vai estar aqui, mas a gente não pode esquecer de algo muito importante. Os pacientes que têm lesão em face, esses indivíduos têm que ser olhados com mais atenção. Então, se por um acaso vocês sentirem que estão iniciando algum processo futuro, né, e foi em face, procura com o médico, porque aí tem que olhar direitinho para ver se está acometendo o olho, porque se acometer o olho, você tem que internar, tá? Então, tem que fazer ali o antiviral, que é o remédio que a gente administra, né, venoso. Por quê? Porque a gente vai ter uma atuação mais rápida, tá? Para não correr o risco ali, que infelizmente pode levar a uma cegueira, a depender do local também onde ele se reative em face, ele pode levar a uma surdez, tá? Então, a gente tem que ter um olhar diferente para esse indivíduo que abre um quadro de zoster em face. Independente disso, todos, né, pacientes que relatam a reativação do vírus da varicela, esse aqui é um trabalhinho, né, dentro da área médica, científica, a gente sempre tenta mensurar a dor, né, das doenças, para que possa ser feito alguns trabalhos, né, e aí foi realizado para o zoster também. Este é um questionário de McGill, um questionário que já é utilizado para outras doenças, e se a gente olha a fase aguda da doença, que é o herpes zoster, ou a fase crônica, que é o NPH, eles se assemelham em dor, né, em escala de dor. Mas o impressionante é o que eles estão acima, né, eles estão, olha só, quem está abaixo dele, trabalho de parto, dor pós-cirúrgica, dor relacionada a uma artrite reumatoide, dor crônica relacionada ao câncer, entre outros. Então, imaginar essa dor associada a esse indivíduo, claro. Bruna, todos os indivíduos vão chegar com essa intensidade assim tão grande de dor? Não, mas pode chegar,
tá? E aqui é um grande estudo que foi realizado, né? Então, sim, em algum momento da fase ali da reativação do vírus pode acontecer, tá bom? E é uma dor realmente muito intensa. E aí a gente entende que vai comprometer a qualidade de vida, né? Vai comprometer as atividades gerais, o humor, o sono, relações sociais. E esse aqui é um trabalho que mostra o impacto que essa dor e o herpes zoster, ele pode causar também no meio familiar, né? Não é só para aquele indivíduo que está com zoster, porque imagina a gente com dor. Você não quer comer, né? Você tem perda de peso, começa também o início de depressão, você fica mais irritado, você se irrita com quem está próximo de você, então você se isola. 1 em cada 5 indivíduos se sentiram mais isolados, com interação reduzida, né? Dos 50% dos pacientes com herpes zoster de 81 com NPH relataram que tiveram realmente um comprometimento do seu círculo social e dos membros da família também. Então, a gente consegue mensurar a partir daí, né, que zoster não é só aquela lesão de pele, vem a dor e dali vem os desdobramentos associados a essa dor, né? Nós temos que ficar muito atento. Então, de mensagem final, né, que eu queria deixar para vocês, não é para se assustar, por favor. Eu sei que quando a gente fala do herpes zoster, assusta realmente um pouco, mas é porque é uma doença, né, o cobreiro, né, que é tão conhecido. Quando a gente fala cobreiro, quem já viu se espanta e fala, não, não quero encostar, não quero nem saber dessa doença, né? Mas é uma doença que ela tem realmente os seus fatores ali por trás que preocupa, né? Mas é uma doença que hoje, né, a gente consegue fazer o manejo, né, consegue avaliar, né, esse indivíduo de uma maneira geral e trazer ali alguns alentos. Então, os adultos mais velhos realmente estão, né, mais suscetíveis, os imunocomprometidos também ao longo ali da vida, como a gente viu. O herpes zoster, ele é associado a essa dor muito intensa, que pode trazer uma debilitação e comprometer as atividades diárias, né, como a gente viu, ele pode levar a complicações sérias, né, como a gente observou que é a cegueira, uma perda auditiva, e não somente essas. Tem alguns estudos mostrando também o risco de zoster associado a um aumento, né, de infarto e aumento de AVC. Não é quer dizer que eu tive zoster, eu vou ter infarto e AVC? Não, mas existe uma tendência, certo? Então, a gente pode levar a complicações realmente sérias, então a gente precisa cuidar para que esse vírus não se reative. Tá? Além ali do comprometimento desse impacto em qualidade de vida, dos cuidadores, né, de todo o entorno familiar desse indivíduo, tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e bom, fico aqui então à disposição para a gente entrar aí nas sessões de perguntas. Olha, Bruno, excelente. Onde que a gente pode tomar vacina mesmo? Já está na hora de tomar, pô. Mas, ô, Bruno, muito obrigado aí pela apresentação. Acho que deu um panorama muito importante aí. E aquilo que a gente pensava, né? Realmente, uma população como a nossa se enquadra muito bem dentro do quadro que você apresentou, né?